A história do Saci Pererê. Imagina-se uma noite calma, em uma densa floresta brasileira. As folhas repousam quietas no chão, embaladas por ligeiros sussurros do vento. Tudo parece em paz, até que, de repente, surge um redemoinho. As folhas são lançadas ao ar em uma espiral quase mágica, e o som do vento ganha vida própria. Alguns olham atentos, na tentativa de encontrar no centro dessa dança feroz uma figura peculiar. Você também notou? Era o Saci Pererê, o travesso e misterioso guardião das matas. Mas quem é ele e por que intriga tantos? Hoje, mergulharemos nas histórias desse personagem único, desvendando seus mistérios, origens e a importância que carrega no folclore brasileiro. Quanto mais você souber, mais o Saci deixará de ser apenas uma lenda para se tornar um elo vivo com nossa herança cultural. O Saci Pererê, uma das figuras mais emblemáticas do folclore brasileiro, é um pequeno ser de uma perna só. Seu chapéu vermelho parece brilhar com poderes mágicos, e um cachimbo está sempre aceso, como se fizesse parte de sua essência. Ele é conhecido por sua personalidade travessa, esconde objetos, prega peças em viajantes despreparados e até transforma momentos tranquilos em cenas de confusão. Porém, o que é o Saci além de um brincalhão? Ele é uma entidade que personifica o mistério das florestas, um símbolo de respeito pela natureza e uma ligação viva com as tradições dos povos indígenas e africanos que moldaram sua história. Há uma crença comum de que o Saci se manifesta através dos redemoinhos. Muitos dizem que, no exato instante em que o vento começa a girar em círculos, ele aparece no centro, rindo silenciosamente das pessoas ao redor. E, para os mais ousados, existe um desafio em capturá-lo dentro de uma garrafa, usando uma peneira para aprisioná-lo. Para entender de onde veio o Saci, precisamos voltar às histórias dos povos indígenas brasileiros, especialmente os Tupi-Guarani. Originalmente, ele era retratado como um espírito protetor da floresta, um guardião que se preocupava com a preservação da natureza e que punia aqueles que a desrespeitassem. O seu primeiro nome, Saci, pode ser traduzido como Mãe da Floresta em Tupi, sugerindo suas origens como uma figura ligada ao equilíbrio ambiental. Com a chegada dos africanos escravizados ao Brasil, as culturas africanas se fundiram às tradições indígenas, criando novas interpretações do Saci. É dessa mistura cultural que surgem elementos como o chapéu vermelho, associado à proteção espiritual, e o cachimbo, num objeto que carrega significados profundos em várias culturas africanas. Assim, o Saci ganhou o tom de um trickster, um espírito brincalhão e sagaz, que desafia as normas e nos força a enxergar o mundo com outros olhos. Com o passar do tempo, durante o período colonial, o Saci começou a se adaptar às mudanças culturais do Brasil. Os colonizadores, fascinados e ao mesmo tempo temerosos das crenças locais, passaram a registrar o Saci em relatos e ilustrações. Ele deixou de ser uma figura puramente oral e passou a integrar também a literatura popular. Muitos mitos começaram a enfatizar suas travessuras, como amarrotar roupas lavadas ou fazer o fogo apagar na cozinha, características que se tornaram um marco da sua personalidade. O Saci, ao longo dos séculos, tornou-se mais do que apenas uma lenda, ele se transformou em um símbolo da identidade cultural do Brasil, representa a resistência e a criatividade do povo brasileiro ao combinar diferentes influências culturais para criar algo único. Também é reconhecido como um lembrete da importância de preservar nossas histórias e tradições em um mundo que frequentemente dá prioridade ao novo. Parte do encanto do Saci está em suas travessuras. Ele adora pregar peças. Dizem que ele desamarra cavalos à noite, esconde ferramentas ou até faz crianças perderem o rumo. Outra das suas brincadeiras favoritas é entrar nas casas pela chaminé ou pelos ventos das frestas, bagunçando os utensílios e apagando o fogo das panelas. Mas o Saci não é apenas caos, em suas ações há sempre um ensinamento implícito. Ele nos lembra de cuidarmos melhor de nossos pertences, sermos mais atentos ao que fazemos, e acima de tudo, mantermos o respeito por forças além da nossa compreensão. Curiosamente, os redemoinhos, fenômenos naturais associados ao Saci, têm uma explicação científica. Eles ocorrem devido a diferenças de pressão no ar, mas nos tempos antigos, sua natureza repentina e imprevisível foi facilmente atribuída a criaturas mágicas como o Saci. Essa relação entre ciência e misticismo é apenas mais uma prova de como o folclore ajuda culturas a interpretar o mundo ao seu redor. O famoso chapéu vermelho do Saci é muito mais do que um simples acessório. Acredita-se que ele carregue o poder mágico do Saci, permitindo que ele desapareça ou se desloque rapidamente pelo ar. Não é à toa que muitas histórias falam de pessoas tentando capturar o chapéu para roubar seus poderes, mas, sempre, sem sucesso. Embora o Saci seja originalmente uma figura da vida rural, seu legado também alcançou as cidades. Em parte,
devido às adaptações literárias e midiáticas como o clássico Saci, de Monteiro Lobato, onde a criatura se torna ainda mais acessível ao público infantil. Hoje, mesmo para aqueles que vivem longe das florestas, o Saci segue presente no imaginário coletivo. O Saci não é apenas um personagem travesso, ele também representa a resistência cultural do Brasil. Ele sintetiza elementos das culturas indígenas, africanas e europeias, mostrando como nossas raízes históricas moldaram nossa identidade. Em um mundo globalizado, manter viva a história do Saci é um ato de recuperação de nossas origens e de reconhecimento da criatividade que existe na pluralidade. Por trás de suas travessuras, o Saci tem muito a nos ensinar. Ele reforça conceitos importantes, como respeito pela natureza, valorização das tradições e aceitação do inesperado. Ele nos lembra que, mesmo em situações caóticas, há algo a aprender e compartilhar. Hoje, o Saci permeia diversas expressões artísticas, desde pinturas e esculturas até filmes e animações. Ele é um dos personagens mais facilmente reconhecíveis do folclore nacional e continua inspirando novos criadores a interpretar suas lendas à luz de temas contemporâneos, como sustentabilidade e consciência cultural. Para garantir que o Saci continue vivo para as próximas gerações, inúmeras iniciativas foram criadas ao longo dos anos, como o Dia do Saci, comemorado em 31 de outubro. Escolas, festivais e projetos culturais pelo Brasil promovem atividades que celebram sua figura e destacam a importância de manter o folclore vivo. Ao final desta jornada pelo mundo do Saci Pererê, fica claro que ele é muito mais do que um mero personagem de histórias. Ele é um símbolo da criatividade, da riqueza cultural e da luta por preservar nosso patrimônio. Mas o Saci sempre manterá uma ponta de mistério. Afinal, será que ele realmente vive apenas nas histórias? Ou será que, quando menos esperamos, ele aparece dentre os ventos de um redemoinho para observar, ir ou até pregar uma peça em quem duvida de sua existência? Na próxima vez que vir folhas dançando no ar, preste atenção. Pode ser que o Saci esteja por perto. E você, terá coragem de enfrentá-lo? Se você gostou do vídeo, curte, comenta e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.